Molter, não familiarizado com esses termos, pede esclarecimentos. Em resposta, ela mostra a pequena árvore que lhe deu e explica que se trata de uma árvore de carne. O ancião, intrigado mas confuso, pede mais detalhes. Atu revela que a árvore de carne serve como uma instalação vital para a produção de alimentos em sua civilização. Especificamente, ela gera um fruto misterioso com sabor surpreendentemente parecido com carne humana. Ele compreende o conceito da árvore de carne, mas algumas preocupações ainda o afligem. Apesar da mudança em sua aliança com o mal, ele antecipa a oposição de pessoas que possam resistir à ideia de consumir algo semelhante à carne humana. Atu tranquiliza-o, dizendo que a implementação da árvore de carne é, principalmente, um experimento focado no crescimento das árvores. Ele parece um pouco mais aliviado com a explicação. Ele encontra conforto na ideia de que trata-se mais de cultivar árvores do que da perspectiva inquietante de consumir frutos de aparência humana. Takuto, refletindo sobre a situação, reconhece a diversidade nos gostos e desgostos das pessoas. No meio das discussões, uma notificação do sistema interrompe, anunciando a escolha da instalação a ser construída e o início de sua construção. A conversa então segue para o segundo tópico: plantas de pesquisa. Atu enfatiza o papel fundamental que a tecnologia, desenvolvida por meio de pesquisa, pode desempenhar para aumentar significativamente o poder de um país. No caso de sua pequena nação, o acesso a tecnologias mais avançadas se torna crucial. Reconhecendo a quantidade limitada de mão de obra disponível, Molter busca a orientação de Atu sobre onde começar seus esforços tecnológicos, demonstrando particular entusiasmo pela possibilidade de usar o conhecimento mágico. Respondendo à dúvida de Molter, ela reflete sobre o tipo de magia em que deveriam se concentrar. Embora possuam apenas uma quantidade modesta de poder mágico, isso ainda apresenta uma avenida empolgante para exploração. Atu sugere que considerem a magia militar, apontando que, mesmo com um exército formidável, a magia comum só pode afetar algumas dezenas de indivíduos por vez. Em contrapartida, a magia militar tem o potencial de impactar grandes áreas de terra, servindo como um potente dissuasor, mesmo contra exércitos consideráveis. Ele se orgulha de suas habilidades mágicas, que podem atingir algumas dezenas de pessoas, e contempla a ambiciosa ideia de desenvolver suas habilidades a ponto de sobrepujar exércitos inteiros, algo que parece quase miraculoso. No entanto, Atu tranquiliza, afirmando que a tecnologia necessária para tais avanços não é tão desafiadora quanto parece, implicando um processo de desenvolvimento relativamente rápido. Com essa revelação, Molter começa a entender o reconhecimento de Takuto sobre o potencial mágico. A notificação do sistema reforça ainda mais seu compromisso, indicando o início da pesquisa sobre magia militar. À medida que passam a planejar os assuntos militares, Takuto sugere a criação de um herói. Atu concorda prontamente, destacando a redução de custos e o risco menor associado a essa abordagem. A perspectiva de moldar um herói para estar à frente de seus esforços militares adiciona uma camada estratégica aos planos em evolução para o florescimento da nação. Quando Gia pergunta o que significa criar um herói, Atu explica que heróis são indivíduos escolhidos pelo rei que começam com grande poder. Ela os descreve como seres poderosos com algumas peculiaridades, que têm o potencial de se tornar ainda mais fortes com o tempo. Gia e Molter expressam alguma confusão sobre esse conceito. Atu explica ainda mais que existem algumas limitações quando se trata de invocar heróis, o que impede que todos sejam chamados, mas eles podem, pelo menos, invocar um. Takuto entra na conversa, reconhecendo a necessidade de descrição em sua situação atual. Ele aponta as desvantagens de ter um grande exército, como o alto uso de mana, a necessidade de suprimentos alimentares, custos de manutenção e o risco de chamar a atenção. Por causa desses fatores, ele decide concentrar-se em criar apenas um herói por enquanto. Essa decisão se alinha à sua estratégia atual de ficar fora dos holofotes e ser eficiente. Atu avisa o grupo sobre o possível perigo de caçadores de recompensas que poderiam vê-los como alvos valiosos a serem vendidos como escravos. Para se proteger contra esses riscos e resolver seus problemas atuais, ela destaca a importância de ter um herói. Curioso sobre o verdadeiro poder dos heróis, Molter pergunta respeitosamente a Takuto. Em resposta, Atu decide ilustrar, em vez de explicar. Ela anda alguns passos à frente. De repente, tentáculos vivos emergem de suas costas, uma revelação chocante para todos. Ela revela que também é um herói, e o que acabaram de ver foi apenas uma fração de seu poder completo. A revelação deixa os elfos boquiabertos.
A capacidade de uma unidade herói de derrotar toda uma tropa deixa Jia em choque, à medida que ele percebe a imensa força possuída por heróis como Atu e Takuto. Ela tranquiliza a todos, dizendo que pode facilmente lidar com qualquer adversário que Takuto-sama possa encontrar, aliviando suas preocupações com os assuntos militares. O momento de alegria é interrompido quando Takuto lembra Atu de limpar as árvores aleatórias que ela cortou para demonstrar seu poder, embora não fosse isso que ele queria dizer. Ela se surpreende, mas concorda em fazer isso. Jia e Molteiro observam maravilhados e se oferecem para ajudar enquanto ela começa a limpar, parecendo um pouco triste. Com a força da unidade herói estabelecida, Takuto delega aos Elfos Sombrios para avançarem com os planos. Um mês depois, casas adequadas foram erguidas, marcando um progresso tangível no desenvolvimento de sua nação em crescimento. Tanto Takuto quanto Eta sentem imensa satisfação ao testemunhar o progresso concreto de seus esforços. Emuru, que está ativamente envolvida no trabalho, expressa sua felicidade por fazer parte deste projeto. Em resposta à pergunta de Takuto, ela fornece um relatório detalhado sobre o progresso da construção. Ela destaca que, embora a construção das casas esteja em andamento, o ritmo não é tão rápido devido ao foco principal no cultivo das árvores de carne. Ela mostra o progresso das árvores, indicando a direção dos esforços atuais. Em uma nota positiva, a instalação conjunta para cultivo e armazenamento de alimentos está avançando de forma tranquila. A terra limpa pelos madeireiros está sendo aproveitada de forma eficiente para diversos fins, incluindo o centro de coleta, fazendas e outras instalações. Além disso, é mantida em reserva como possível local para futuras construções que possam exigir um terreno de maior escala. Ela continua seu relatório, compartilhando a descoberta de uma fonte que pode servir como fonte de água para o assentamento em crescimento. Ela também expressa planos para a perfuração de um poço no futuro para melhorar o fornecimento de água. Enquanto fala animadamente, ela aponta para um edifício em construção, destinado a todos os procedimentos burocráticos. Apesar do fluxo contínuo de informações de Amiru, Takuto reflete sobre os desenvolvimentos atuais. Ele reconhece que, embora possam construir mais edifícios no futuro, o mínimo necessário que está sendo implementado já é suficiente. Takuto ficou satisfeito por Amiru ter cuidado de coisas que ele nem mesmo instruiu ela a fazer. Ele está atualmente mapeando tudo em sua mente, concentrando-se em 3 aspectos-chave para a prosperidade de seu país: desenvolvimento interno, planejamento de instalações de pesquisa e planejamento militar. O progresso em todas essas áreas está indo muito bem. E, mais importante, os uma vez sombrios Elfos Sombrios agora estão colaborando ativamente com um selo vibrante. Isso marca o sucesso inicial para Takuto. Emuru informa que todos os Elfos Sombrios estão se esforçando ao máximo para retribuir a bondade dele da melhor maneira possível. Ele expressa sua satisfação em tê-los como cidadãos, e Emuru, tocada pelo sentimento, se emociona. Atu menciona que pode se identificar com a situação dela. Emuru, por sua vez, informa que há uma escassez de mão de obra para as necessidades diárias. Buscando orientação, ela recorre a Takuto para uma solução. Ele a tranquiliza, afirmando que irá pessoalmente gerenciar a produção dos itens diários, aliviando-os de quaisquer preocupações. Ele enfatiza a importância de não apressar o processo de produção para manter a qualidade. Sem que eles saibam, o desenvolvimento acelerado é possível graças aos métodos de produção de emergência de Takuto e às ferramentas que ele trouxe da Terra dos Deuses. Takuto sugere que, por enquanto, todos podem residir na mesma casa. Não há necessidade de um palácio separado. A ideia de compartilhar uma residência com os reis Molteiro e Demiru parece incomum para eles, já que é estranho viver sob o mesmo teto que o monarca. Ele os tranquiliza, dizendo que isso é aceitável, mas Molteiro acha que é desrespeitoso compartilhar espaço de convivência com o rei. Por outro lado, Emiro aponta que, embora construir um palácio real possa ser caro, ele pode gerar recursos extras e tornar os cidadãos mais felizes, enfatizando os benefícios de construir palácio cedo. Takuto expressa o desejo de ter um castelo flutuante, contemplando a possibilidade de criar um. Atu acha a ideia romântica, imaginando a construção do edifício de mais alto nível da era mais desenvolvida. Enquanto o ancião considera isso absolutamente impossível, Takuto continua confiante, instilando uma sensação de esperança. A diferença marcante em suas perspectivas o surpreende. Emura fica maravilhada com o peso do poder e da sabedoria que o rei possui. Atu aconselha Emura a priorizar as casas e a comida para os cidadãos antes de se dedicar ao ambicioso projeto.
Não desanimados, Emura e Molter se posicionam unidos à frente de Takuto, demonstrando sua lealdade. Isso provoca aplausos de todos em reconhecimento à sua liderança. Dentro do Reino Sagrado de Qualia, existe uma ordem religiosa venerada conhecida como a Noite Sagrada, proficientes tanto na espada quanto na pena. Esses indivíduos formidáveis são poderosos combatentes capazes de realizar milagres, sua destreza apenas não se comparando à de um santo. Desfrutando da confiança e do favor do povo, estão estrategicamente posicionados em toda a nação para atender às diversas exigências do Estado. Em resposta a um assunto urgente, 2 cavaleiros sagrados, acompanhados por uma tropa de mercenários, estão a caminho dessas terras, enfatizando a seriedade da situação. Uma expedição foi enviada ontem para investigar a ameaça ominosa que paira sobre as grandes terras amaldiçoadas, motivada por uma visão da Santa Soalina. Mournius encontra consolo em orações contínuas ao deus sagrado Arlos, buscando proteção para a batalha iminente. Enquanto ora fervorosamente, alguém pergunta sobre a duração de sua súplica. O cavaleiro sagrado de alta patente Vordli, já entediado, expressa cansaço com o que considera ser um absurdo de uma santa. A constante disparidade de rangs entre Lornias, um cavaleiro sagrado de baixa patente, e Vordli alimenta uma rixa contínua entre eles. Lornias informa Vordli que o envio de um número tão substancial de tropas indica distúrbios nas províncias do norte. A disponibilidade limitada de tropas de emergência exigiu sua participação. No entanto, não foi apenas Lornias que foi recrutado. Eles foram obrigados a iniciar recrutamentos e não puderam deslocar forças do território nacional. Consequentemente, ele teve que gerenciar os recursos disponíveis contratando mercenários adicionais. Vordli inicialmente provoca Lornias, mas surpreendentemente, ele acaba reconhecendo a importância dos 50 mercenários. Lorinus, no entanto, tem uma opinião desfavorável sobre Vordli, considerando-o vulgar e sem classe. Ele o considera indigno de ser um cavaleiro sagrado. Aponta que a jurisdição de Santa Soalina se encontra na província do norte, enquanto as grandes terras amaldiçoadas estão situadas no sul do continente. Isso significa que a responsabilidade pelo envio de soldados recai sobre o Congresso da Província do Sul, mas o pedido de inspeção veio da jurisdição na Província do Norte. Ele observa que, quando se trata do continente sombrio, sempre foi melhor prevenir do que remediar. Ele sabe que o sucesso dessa missão de reconhecimento poderia, ganhando louros para Vordli. Se a missão fosse bem-sucedida, Lornias ganharia louros para Vordli, mas, em caso de fracasso, toda a responsabilidade cairia diretamente sobre seus ombros. Isso era inevitável, considerando sua posição de cavaleiro sagrado de baixa patente, sem o respaldo de uma linhagem distinta. No entanto, ele reconhecia que a chance de sobrevivência aumentava consideravelmente pela presença de Vordli, um cavaleiro de alta patente. Enquanto refletia sobre a natureza da missão, pensava se isso poderia ser, de fato, a vontade de Deus. Seus pensamentos foram interrompidos ao ouvir o líder das tropas mercenárias, Barga, comentando sobre os distúrbios nas províncias do norte, reforçando a certeza de que o caminho à frente seria realmente desafiador. Apesar de haver recompensas pelas cabeças dos elfos sombrios, os soldados estavam hesitantes, priorizando suas próprias vidas em relação às recompensas potenciais. Um soldado vocalizou a percepção de que os mercenários estavam ali apenas para serem comandados. A conversa mudou de rumo quando os soldados começaram a especular sobre a presença de bruxas no norte, surpreendendo Lornias e seus companheiros. Enquanto isso, Atu experimenta uma sensação de alegria ao ver a árvore de carne sendo plantada e crescendo rapidamente. Isso representa um desenvolvimento significativo, permitindo uma oferta constante de alimentos para todos os residentes da capital imperial de Minogra. Não apenas a produção de alimentos estava florescendo, mas a gestão das diversas instalações também estava indo de vento em popa. Esses resultados positivos surgem apenas alguns meses após a última inspeção. Atu aguardava com entusiasmo a construção do palácio, após a conclusão das casas. No entanto, os elfos sombrios expressam medo, pois a floresta ao redor estava ficando mais sombria. Ela os tranquiliza, explicando que aquilo era um efeito do governo de Takuto sobre o território, transformando-o em solo amaldiçoado. Tornar-se um cidadão de Minogra conectava os indivíduos com a majestade do rei. Isso influenciava não só os cidadãos, mas também o solo em que viviam. Esse solo mágico possuía propriedades especiais. Aumentava a produtividade daqueles alinhados com o mal e, ao mesmo tempo,
enfraquecia as defesas de seres neutros ou alinhados com o bem enquanto trabalhavam. Emiro inicialmente não sentia nenhum tipo de influência positiva do solo amaldiçoado. Atua aconselha a respirar fundo, o que leva Miru a fechar os olhos e inalar profundamente. Finalmente, ela experimenta uma sensação refrescante, um contraste marcante com seus sentimentos anteriores. Agora, ela se sente tranquila, como se pudesse consumir os frutos da carne sem problemas. No entanto, surge uma nova preocupação. A localização parecia extremamente conspícua.